Olá, pessoal. Chegamos a mais uma aula de Sociologia. Hoje, dando continuidade ao tema Cidadania. A aula de hoje, mais embasada na questão dos direitos, né? Cidadania é, antes de mais nada, uma questão de direitos. Esses direitos, eles foram evoluindo, surgindo ao longo da história, né? A gente sabe que ser cidadão é ter direito de exercer direitos, mas como esses direitos começaram a ser vistos, como eles foram surgindo, veja bem, Thomas Marshall, no século XVIII, Inglaterra, o inglês, ele começou a falar sobre três tipos de cidadania, portanto, três tipos de direito, né? O direito civil, o direito político e o direito social. Veja bem, todo direito foi tendo a sua evolução histórica, basicamente ligada à evolução histórica da cidadania. E aí, o direito civil. O direito civil é o direito à própria vida, o direito à liberdade, igualdade, direito à propriedade perante a lei. Todos somos iguais perante a lei. O direito de ir e vir. Veja bem, a gente está falando aqui sobre bases constitucionais. Direito à liberdade religiosa, direito à livre expressão, livre pensamento. Porém, se a gente falar no contexto histórico, lá no século XVIII, não era bem assim. O direito, né, o direito civil, ele era direito apenas para os era um direito exercido apenas para os proprietários de bens e terras. Veja bem, século XVIII, século XVII, século XVI, né? A gente tem os direitos ligados diretamente, os poderes, né, ligados diretamente à posse de terras. E a questão da prática, da defesa dos próprios direitos, ela foi sendo ligada a ao poder. E aí, infelizmente, a gente viu numa aula passada, né, se você não viu essa aula passada, a conquista da cidadania, veja, a gente consegue perceber que em pleno século XXI há a exclusão social, fazendo com que os direitos que existem, eles não são, infelizmente, estendidos a todos, né? Há pessoas que não têm acesso à educação, não têm acesso à consciência social e que vivem em extrema pobreza. E aí a gente precisa ter a cidadania sendo reivindicada constantemente. Mas lá no passado, os direitos civis, eles inicialmente eram somente para os poderosos, proprietários de bens e terras, né? Assim como o direito político. O direito político, hoje todos podemos votar, hoje todos podemos votar e ser votados, né? Hoje podemos organizar partidos políticos, e o direito político ele surgiu lá no século XIX, começou a ser debatido, mas você acha que os direitos, eles políticos, eles sempre foram assim, todos temos direitos de votar e ser votados? Não, gente, as mulheres elas foram excluídas muitos da questão do voto. O voto ele precisou ser conquistado para que hoje todas as pessoas pudessem votar. Voto, antes de mais nada, é um direito, tá? E a gente tem a questão dos direitos sociais, né? Mais recentes, do século XX, começou-se a debater os direitos sociais. O que é o direito social? É a garantia de um mínimo de bem-estar social, né? O direito à saúde, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito ao lazer e à própria alimentação. Bom,
Com isso, a cidadania, assim, está em constante expansão. Lutas e mais lutas para se conquistar esses direitos, para se ampliar esses direitos e, depois desses direitos conquistados, como eu disse na aula passada, defender esses direitos acima de tudo, para que eles não caiam em desuso, para que a gente não perca eles. Bom, a gente não pode esquecer que a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, estabelecida no século XX, né, pós Segunda Guerra Mundial, né, o contexto histórico. A gente teve, no século XX, duas grandes guerras mundiais que arrasaram com boa parte da Europa. E aí, a Europa, na Segunda Guerra Mundial, destruída, aí a ONU percebeu, puxa, tivemos duas grandes guerras mundiais, tivemos lá no século XVIII a grande Revolução Francesa, exaltando os direitos de liberdade, igualdade, fraternidade. Então, pós Segunda Guerra Mundial, a ONU estabeleceu, decretou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não perca essa aula. Mais à frente a gente estará falando sobre os direitos humanos universais, né? E no século XX, a gente tem o advento do direito cultural, o direito mais recente, o direito de ter culturas, né? A questão da diversidade cultural. A cultura do outro é pior que a minha. Ah, eu tenho uma cultura que eu gosto de um tipo de música, o outro não. Não é pior, é diferente. A gente precisa respeitar as diferenças abaixo a qualquer preconceito, a qualquer intolerância. A gente precisa respeitar o meu direito, termina quando começa o direito do outro. A gente precisa saber conviver com a diversidade étnica, racial, né? A diversidade cultural, a diversidade religiosa, né? A diversidade de gênero. E aí nós temos no Brasil, o direito social, que na história o direito social ele veio antes, né? A garantia de um mínimo de bem-estar social, direito de saúde, educação, trabalho, lazer, alimentação. No Brasil, o direito social ele veio antes do próprio direito civil. Por quê, pessoal? O direito civil, lembrando aqui, o direito civil, o direito à própria vida, especificamente o direito à liberdade, direito à igualdade, direito à propriedade. Todos somos iguais perante a lei, mas no Brasil, esse marco do direito civil, ele veio depois. Por quê? Porque o Brasil, gente, a história brasileira, ela foi muito pautada, ela é muito pautada na questão da escravidão, né? Na concentração de terras, protegendo os direitos dos poderosos, né? E oprimindo, né, determinadas partes de classes sociais como os escravos. E aí entra a questão histórica que a gente tem que combater do racismo. Por que que o negro tem que ser considerado inferior? Porque os europeus dominaram o mundo na condição de escravizar o povo africano, e daí o africano, em suma, é negro e o negro é inferior? Não! A mulher é inferior? Não! Não podemos ter rótulos que são discriminatórios, não abaixo a qualquer discriminação. Essa é a verdadeira cidadania, o exercício pleno da cidadania, né? E aí a gente estará exatamente falando na próxima aula sobre os direitos humanos universais. Não esquecendo que essa aula de cidadania foi uma aula pautada na evolução, na construção dos direitos. E a gente teve na aula passada a conquista da cidadania, a construção histórica, né, do que é ser um cidadão, do que era e do que é, e da nossa obrigação de estar vigilante para que a nossa cidadania esteja em constante defesa. Assim como ela foi construída, ela precisa ser sempre defendida. Mas, próxima aula sobre a questão dos direitos humanos universais, estaremos falando mais à frente. Até logo, pessoal. Até a próxima aula.